Bora! Mais um dia começando aqui na Turbo. Agora a gente tem, né, uma terça-feira, toda terça-feira a gente tem um encontro de liderança. Então vocês vão acompanhar um pouco mais sobre como é que a gente faz, quais são as pautas, o que a gente toca nessa reunião. Vou filmar um pouco mais o time. Todos os líderes se reúnem toda terça-feira, então a gente está olhando ali para a operação agora. E aí, a ideia de fazer um vlog é a gente comentar um pouco mais o dia a dia. No outro vídeo que eu fiz, né, mostrei um pouco mais do escritório. Então o escritório agora são 7h30, o escritório está completamente vazio, não tem ninguém aqui. E o time está aqui se reunindo. Chega mais, Matt. Bora. Então é um ponto bem interessante. A turma toda aí presente. E aí, cara, até para explicar aí um pouco mais a dinâmica, Capita é o nosso responsável por essa reunião, então ele que conduz a reunião, ele que traz os pontos de pauta. E todo início de reunião a gente tem uma cumbuca, essa cumbuca a gente discute um livro. Hoje o sorteado do dia foi o Alê, e aí passar para ele explicar, Alezão, o que é uma cumbuca, como é que a gente faz essa cumbuca aqui dentro? Rapidinho. Boa. Cara, uma cumbuca é basicamente um momento ali de compartilhar conhecimento, né? Então, sempre é selecionado um livro, mas não necessariamente pode ser um livro, mas também conhecimento de forma geral. E as pessoas discutem sobre os conhecimentos que elas adquiriram durante esse momento e realmente trocam ali outputs, insights e por aí vai. É importante da cumbuca. Todo sorteado, todo mundo tem que ler. Quem não lê, tem uma preencher para pagar. Quem chegar 5 minutos atrás dessa reunião, deposita para a caixinha de churrasco, deixando claro, tá? Se o sorteado não lê, não tem cumbuca. Exato. É o compromisso de todo mundo. Boa. Então tem algumas regras principais que os meninos falaram. Primeiro, cumbuca, cara, todo mundo tem que ler, faz-se um sorteio, o sorteado é quem conduz a pauta. Depois disso, a gente vem para uma reunião onde a gente bate quais pontos, Capita? Sempre capacity. As contas em risco também, né? O que a gente vai fazer de plano de ação, como estão as auditorias, os reportes dos líderes, o que eles têm de highlight de pessoas, de clientes, enfim. Qualquer ponto de destaque aí do time, seja das pessoas de cada equipe, seja também dos nossos clientes, o que a gente vai fazer sobre os que estão em risco, o que a gente pode vender para aqueles também que estão com uma relação muito boa. Boa. Então, assim, cara, overview geral, toda semana a gente pega, olha para todos os squads, todos os líderes, né, estão aqui presentes, estão aqui para a gente poder olhar um pouco mais profundamente para o que eles estão fazendo, né, e a gente, quanto liderança também, né, principalmente aqui representado por mim e pelo Rodrigo, a nossa função é formar os novos líderes da empresa. Então, esse é o momento que a gente pode olhar para o que eles estão fazendo, ajudá-los no dia a dia, né, e planejar a semana também. Então, o negócio que a gente vai ver aqui cara, o que eles têm para fazer e quais são os planos de ação, beleza? Vocês vão acompanhar um pouco mais aí como é que a gente conduz a cumbuca. Eu vou deixar alguns pontos aqui para vocês entenderem como é que é o dia a dia, e depois dessa reunião, a gente vai para a reunião de growth, onde a gente vai discutir um pouco mais sobre quais são os investimentos que a gente está fazendo na Turbo, como é que a gente olha para isso aqui dentro também, fechado? Então, eu acho que dá para encaixar em muitos processos dentro da Turbo em si, né? Então, tanto na parte do embarque, por exemplo, é onde eu mais consigo imaginar de fato isso acontecendo. Então, poxa, quando o embarque está acontecendo, a gente tem o pré-embarque, onde tem ali o CX, a gente sabe que o gestor precisa fazer o gameplay, que talvez vai ser ali a etapa limitante, né? Que é onde ele vai ter o maior tempo para efetuar essa tarefa. E depois você precisa calcular o tempo muito bem. Poxa, quando eu vou encaixar aqui a verificação do pixel? Quando que eu vou encaixar aqui a configuração do painel? O que é mais importante? O que eu preciso do auxílio de alguém? E por aí vai. Só complementando você, Ale, e o ponto da introdução também, porque ele começa o livro, né, trazendo uma visão de que o Falcone também complementa que gestores não é uma habilidade nata, assim, é uma habilidade treinável, né? E eu acho que o principal ponto que a gente está aqui é para isso, assim, para treinar e formar novos líderes, né? E aí ele começa muito falando isso, e logo depois ele reforça sobre a importância, né, da gente olhar muito para a saída, né? Qual que é o output que está tendo do time. Então, a gente está aqui batendo churn, capacity, olhando para as pessoas, e a gente tem que voltar a entender, cara, se está dando problema, e aí ele né, introduz aqui no capítulo 1 sobre a importância de olhar para esse sistema, né, que é o problema da fábrica de ovos. Ele cita ali sobre, cara, a sistematização da coisa. Então, sempre que a gente tiver um problema, a gente tem que olhar para os sistemas
e depois a gente tem que olhar principalmente para as pessoas. Então, se a gente está tendo um problema, o meu sistema está eficiente o suficiente para eu poder gerenciar, para eu poder entregar resultado? E depois, será que eu estou com as pessoas certas dentro do time para entregar isso? Né? Ele traz isso de formas, né, não diretas, né, assim, dentro do livro, porque ele começa falando sobre a fábrica de ovos, mas eu acho que são pontos importantes para a gente trazer e lembrar sempre que, cara, o nosso trabalho é identificar gargalo, medir o tempo inteiro. E aqui ele fala um ponto que é muito importante, né, para mim no capítulo 1, que é não sacrificar a qualidade por produtividade. Que é difícil, às vezes, a gente querer entregar sempre mais rápido, tal. Só que o nosso cliente ele fica por resultado. Então, às vezes a gente quer muito entregar, mas vai lá e entrega um gameplay porco, entrega um criativo porco, entrega uma parada de GPT que o cliente sabe que é de GPT. E às vezes a gente está negligenciando a qualidade para ser o mais produtivo possível. E eu acho que não é por aí. Então, acho que isso para mim aqui é o ponto alto. E aí no capítulo 2 ele começa a falar sobre o gerenciamento do fluxo de trabalho, onde ele vai se aprofundando, né, sobre esses pontos. E aí ele fala primeiro sobre detecção versus previsão de problemas. Então, cara, uma coisa é você detectar e outra coisa é você prever, né, sobre o que a gente pode antecipar, inclusive ele cita isso. Ele fala também sobre tamanho de lote de problema, né, tem problemas mais relevantes, menos relevantes. Isso tem tudo a ver com priorização para a gente no dia a dia. E aí ele traz um negócio aqui que eu acho que a gente faz até bem, né? Que é esse gerenciamento visual sobre problemas. Né? Então, principalmente churn, e aí a gente agora está trazendo isso aqui para nossas reuniões, que é a análise de time, né, como um todo. Isso também é uma visão, uma visualização sobre os problemas que a gente tem e que a gente pode resolver. Então, ele coloca aqui, gerenciar não é apenas lidar com as exceções, mas construir um sistema que tornamos as exceções raras. Então, acho que ele fecha o capítulo com isso. Cara, acho que uma coisa que eu venho falar com todos os líderes, que acho que é muito importante que ele fala, que é sobre inspeção de monitoramento e inspeção de portão, por exemplo. Conversei com o Padrão recentemente sobre a qualidade de alguns gameplays que tinham saído no squad dele, e aí é exatamente usar a técnica que ele fala do portão. Eu falei, Padrão, cara, não tá legal, assim, vamos travar isso aí e só sai gameplay com você validando, antes de mostrar para o cliente, até porque é aquela questão da etapa de valor. É melhor você detectar o ovo quebrado, ou seja, o gameplay lixo, antes dele ser apresentado para o cliente, do que quando já foi apresentado, porque aí também já é mais difícil de resolver, já deu merda. E também sobre inspeção variável, né? Então isso é algo que eu falei com todo mundo aqui sobre a amostragem. Então você vai pegar o trabalho de uma pessoa, você vai olhar ali, vai fazer uma inspeção, e aí, tendo uma qualidade boa, você diminui o número, tendo uma qualidade ruim, você aumenta o número. E fica ali inspecionando. Agora, um ponto de atenção aqui que eu falo com todo mundo, que é o ponto de não dar resposta, muita inspeção pode resultar em falta de responsabilidade. Ele fala que se eu sei que meu chefe olha meu trabalho meticulosamente a todo tempo, não sou o único responsável quando o erro acontece. Isso assim, chega a ser óbvio, porque se o cara sabe que você está olhando ali todo o trabalho dele todo dia, se deu merda, ele pode olhar na sua cara e falar, ué, você também não viu isso? Então, assim, também não microgerenciar a ponto do cara achar que, porra, o Vinícius, o Padrão, o tem que fazer o trabalho dele. Ele tá olhando, então tá tudo bem. Vou fazer isso aqui, acho que tá errado, mas se tiver errado mesmo, o Ale vai falar. Então não vou fazer. Se tiver errado, o Guri vai falar. Então tá tranquilo, vou fazer merda aqui, tá de boa. Esse acho que é um dos pontos mais relevantes aqui que eu anotei. Além de, óbvio, a parte da alavancagem que ele fala. Algo muito interessante que ele fala da tabela escalonada também, que mexe com o planejamento estratégico da gente, que é, cara, você anotar seu planejamento e o seu realizado, e você manter a anotação disso no sentido de entender o quão efetivo é seu planejamento, porque se eu perguntar aqui para cada um quanto vocês vão faturar mês que vem, com certeza vocês vão ser otimistas. Vão falar que vocês vão faturar 20, 30, 40 mil a mais. E vai ter squad que infelizmente mês que vem talvez vá para baixo. E é a realidade, só que assim, você tem que trabalhar para entender o quanto o seu planejamento está condizendo com a sua realidade. E quando ele fala também da caixa preta, eu acho que é importante a analogia com espiar as janelas da caixa preta, é o ponto de você ver aonde seu processo está travado. Que ele fala, por exemplo, ali do caso da indústria que, cara, entrega a meta,
mas ela entrega tudo no final do mês, na última semana. Se tiver um problema nessa última semana... É o time de vendas batendo meta no último dia, agora vocês estão tendo um monte de embarque pra caralho, gente pra caralho, um monte de gente pra operar e começa a ter problema de, cara, um monte de gameplay pra entregar, fudeu. Dando uma comparação assim, meio fora da curva, mas com o que tem a ver no livro, quando ele fala dos 3 minutos do café da manhã, né? O Vitor citou ali da questão dos embarques. A gente teve muito embarque acontecendo agora, muito cliente que fecha no final do mês e tudo mais. Eu acho que já aconteceu com você isso, de vocês ficarem putos porque a comida não veio. Então uma coisa é você chegar no McDonald's, que você está sendo esperado a ser atendido em 1 minuto, ser preparado o lanche em 2 e você sair em 1, ou seja, completar o ciclo em 3, 4 minutos, demorar 50 minutos você ficar muito bravo. Agora, se você é avisado que está tendo uma longa fila de espera, ou que você está tendo um problema de sobrelotação, seja visual, seja, enfim, de alguma coisa, eu acho que vai ficar um pouco mais interessante. Então, assim, o que eu gostaria de falar com isso? Que, tá, se você chegou num lugar que é de 3 minutos de fila de espera, ou até, vou dar um exemplo, estava na Disney agora, no Six Flags, tem lá aparecendo 25 minutos de fila de espera, você já entra sabendo que você vai esperar 25 minutos, então você não fica puto quando você chegar lá na fila e fala, caralho, vou ficar aqui 25 minutos. Então eu acho que é importante o alinhamento com o cliente também, falando assim, olha, aí tá com uma demanda alta e tudo mais, eu preciso de um tempo a mais para entregar XYZ. Então assim, eu acho que falar nunca é demais e deixar alinhado o alinhamento de tempo nunca é demais, porque senão, às vezes a gente é muito solícito com o cara e consegue resolver o problema dele muito rápido, por algum N razão, sei lá, o Biel acordou de bom humor, viu o grupo dele como primeiro e resolveu o problema dele rapidinho. Só que pode ser que não seja isso o padrão, então acho que deixar claro o que é o SLA nosso para cada tipo de tarefa, eu acho que é interessante, isso é educar o cliente, né? Então, enfim, eu acho que é importante também, só dando uma analogia bem... a comunicação nunca é demais, assim, né, com o cliente. É só porque realmente às vezes a gente é muito over ali de fazer o cara muita coisa pro cara, sei lá, não vou lembrar agora, talvez o Shopicão, às vezes, pô, era muito bem atendido, sei lá, a Loja Bir também falou a mesma coisa que o João veio aqui e falou exatamente isso, era atendido muito mais rápido e tudo mais, só que, cara, a gente tinha muito menos cliente, a gente tinha, pô, uma dedicação muito maior para aquele cliente, enfim, então tinha N motivos, sabe? Eu acho que é só educar E até mesmo o grau de maturidade que o cliente pega, né? Assim, eventualmente ele não precisa daquela mesma energia que a gente tem no começo, né? No período de implantação, a gente precisa testar um monte de criativo, fazer um monte de coisa, a empresa começou a performar, uma velocidade mais de cruzeiro, né? Saindo aqui rapidinho da reunião, só para tirar uns insights legais ali. Primeiro, cara, essa reunião é uma das reuniões mais importantes que eu vejo aqui dentro da empresa hoje. Primeiro, momento que a gente, né, eu e o Rodrigo, principalmente ali, a gente consegue ter um pouco mais de individualidade com o time, então é um momento de união mesmo, é muito importante pra gente no dia a dia. A Cumbuca, cara, juntar o time em prol de um único conteúdo é muito importante, então a gente está olhando agora para a formação de liderança e aí tem 2 livros que eu já recomendo para você ler, que é o Verdadeiro Poder, que é do Vicente Falcone, e o outro é Gestão de Alta Performance, que é o que a gente está fazendo agora. Você precisa acelerar, deixar tudo terminado, claro, para quando a gente for voltar. Esses 2 livros, cara, são livros, assim, cara, de uma qualidade muito alta. Fala muito sobre gestão, a gente aqui dentro não tá para construir um negócio só para os sócios, vocês perceberam que eu citei alguns sócios na operação, o Capita entrou como estagiário, virou líder, depois virou sócio, Roberto a mesma coisa, Caio a mesma coisa, João a mesma coisa, que é o gestor comercial, estava aqui com a gente ontem, no conteúdo que eu gravei ontem. Então assim, cara, olha a importância de você olhar para a gestão do seu time e fazer isso de forma muito próxima. E uma coisa desse livro ali que a gente está debatendo e que vários livros falam isso, é que basicamente é o seguinte, cara, a gente, né, de forma geral, né, em uma empresa, ela tem 3 momentos. O primeiro momento é do input. O input pode ser qualquer coisa. Uma venda realizada. Depois eu tenho a caixa, o que ele chama de caixa preta. O que é a caixa preta, cara? É onde ocorre a operação baseado nesse input. E depois eu tenho o output.
O que ele diz lá no livro? O que esse conceito eu quis sair de lá só para trazer esse conteúdo, para reforçar o meu compromisso de trazer um conteúdo de qualidade? Cara, o input, imagina que eu realizei venda. O que acontece aqui dentro? Eu tenho várias coisas, vários processos paralelos ou não paralelos que acontecem para eu entregar o output para o meu cliente, que é resultado. Seja lá o que ele contratou. Então imagina que dentro da Turbo a gente tem gestão de performance, a gente tem UGC com Creator, a gente tem social media, a gente tem e-mail marketing, a gente tem CRM, a gente tem blog, a gente tem SEO, a gente tem site institucional, a gente tem landing page, cara, vários processos para sair uma landing page. O que ele reforça dentro do livro? Cara, aqui dentro é muito importante que você sistematize o processo para que esse sistema sistematizado, ou seja, bem organizado, bem estruturado, ele vai entregar o melhor output possível e dentro daquele combinado que você fez aqui na venda principalmente. Então, hoje, dentro da empresa aqui, a gente está muito focado em processos. Porque se a gente olhar para os processos do dia a dia, se a gente entender um pouco mais sobre quais são as premissas que nos fazem entregar mais resultado para o nosso cliente, principalmente, cara, num menor espaço de tempo, o cliente quer muitas coisas para ontem e a gente tem utilizado muito esse negocinho aqui, ó, IA, para poder dar velocidade. Por exemplo, na landing page, cara, eu tenho um swipe file ali cheio de landing pages que são modelos. Eu pego esse swipe files, pego o modelo, subo no ChatGPT, peço ele para me entregar algumas informações, subo informações do cliente, ele já me entrega a copy, já me entrega quais são as dobras e isso facilita a entrega do meu resultado. Então, o tempo inteiro a gente está olhando para esse negócio aqui, que são os processos, que são os sistemas que a gente tem que definir. Então, quando a gente vai para uma reunião como essa, a gente olha, nessa reunião, eu citei ali, né, o Capita reforçou, a gente olha para churn. Então, por que os clientes saíram? O que aconteceu? Depois, a gente olha para capacity. Então, cada gestor de performance, cada analista de comunicação, cada pessoa que está dentro do nosso time, né? Hoje a gente não fala de vendas, a gente falou no outro vlog, então vou deixar o link aqui para você assistir o outro. Cara, a gente fala de capacity do time. Então, cara, os gestores de performance hoje, eles estão com quantas contas? Eles deveriam estar faturando quanto? Qual que é? Tem alguma conta especificamente que a gente deveria olhar? Então a gente olha conta por conta. Então a gente entende, cara, são mais de 250 contas hoje. E aí, qual que é o ponto? Quando a gente vem para essa reunião, eles não abrem todas as contas aqui. Cada gestor que está ali dentro daquela sala, eles trazem já esses pontos. Então, eles já trazem pra gente, enquanto gestor da empresa, uma visão sobre o churn. Então, cara, isso daqui aconteceu por isso, isso e isso. Eu errei, a pessoa errou, ou o time de venda errou na venda. Então, a gente chega na reunião só para entender os principais pontos e dali em diante a gente já vai dando novas iniciativas, já vai trazendo novas coisas. Capacity, mesma coisa. Cara, meu squad já tá com 10 gestores de performance, preciso ir para 15 para faturar 200, 300 mil no meu squad, tudo bem. Então, a gente vai entender, cara, dali vai sair uma iniciativa para a pessoa de gente de gestão, que é a Carol, que vai falar um pouco mais sobre o processo de contratação, que vai buscar essas pessoas no mercado. Depois disso, a gente vai falar sobre um pouco mais profundo sobre, cara, essa contratação, onboarding, quem são as pessoas que estão chegando. Então, essa é uma reunião que, cara, é dia a dia, né? Então, a gente olha para o dia a dia das pessoas, olha para o dia a dia da empresa, e uma vez por semana a gente para e faz essa análise geral. Então, olha a importância de ter uma empresa bem gerida. Quando a gente fala que a Turbo é um hardcore business, é porque a gente olha para isso daqui e vê que, cara, a gente está muito focado nos processos para poder escalar com consistência, e aí a gente vai, né, trazendo isso daqui. Porque do lado de cá, time de venda, né, como a gente trouxe ontem, tem todo um planejamento para a gente poder, cara, entupir isso daqui no máximo de coisa. Então, esse é um pouco do que eu queria trazer aqui. Agora, bora voltar lá para a sala, porque tem muita coisa para a gente discutir e um pouco do que eu quero dividir com vocês hoje. E mais uma vez, depois a gente vai para a nossa reunião de grupo.
Então vamos lá, agora já são umas 9h30, a gente finalizou a nossa reunião de operações, então 7h30 da manhã a gente começa, às 9h30 a gente termina, 2 horas, porque a gente tem bastante assunto, já expliquei um pouco mais. Agora já estou aqui na minha sala, né, um pouco mais concentrado, mas eu saio daqui agora e tenho uma reunião de growth, né, que é onde a gente vai analisar o que a gente investiu, né, do mês passado em anúncios para Turbo especificamente. Então foram mais ou menos uns 100 mil de investimento, vendemos aí entre implantação e aceleração, acho que uns 170 mil, alguma coisa nesse sentido. E aí, né, mais as outras receitas, mais as outras coisas, esse é o momento que a gente para e analisa nosso funil como um todo, né? Pelo horário, operação Filma Limate, operação já tá rodando, né? Já tem um time aqui, cara, dentro do negócio, né? O time de vendas aqui do lado direito, né? Então o time todo aqui, né? Time de operações já tá ali, né? O pau tá comendo, inclusive. É bom ver esse clima de escritório cheio. E a gente vai ali, eu vou aproveitar agora pra gente passar, porque tá rolando um onboard ali, a gente dá um oi ali rapidinho, vai na sala de operação, depois a gente, né, volta aqui. Então vamos lá, Mati. Só voltando aqui, tá rolando, né, nosso onboard aqui. Carolzinha, nossa responsável por gente de gestão, então é responsável por conduzir tudo de gente de gestão aqui dentro da empresa, desde recrutamento até quando a pessoa sai, é de responsabilidade dela, né? Então elas têm essa grande responsabilidade aqui junto com a gente. Uma outra parte do time de operação tá aqui dentro, né? Então, cara, uma das coisas principais que a gente tem aqui é tentar trazer o time mais para perto, ficar um pouco mais perto do time, conduzir isso é muito importante pra gente. Então, né, alguns dos líderes que estavam lá na reunião anterior estão aqui agora conduzindo dia a dia. Então, cara, pau quebrando faz parte. E aí, né, como a gente não tem um escritório linear, né, de forma com que a gente não tem a divisão, a gente acaba que a gente tem as divisões, acaba que a gente, né, tem essa separação de time aqui. Então, não necessariamente, né, todas as pessoas fazem a mesma coisa, elas estão divididas principalmente entre aqui gestor de performance e aqui Biel de tech, né? Filma aqui o nosso garotinho prodígio. Toca aí nosso time de tech. E aqui time de CX, né? Aqui responsável por todo o sucesso do cliente dentro da empresa. Só voltando aqui, vamos entrar agora dentro da parte, né, de growth especificamente. Reunião tocada principalmente por Roberto, né, que é nosso sócio, Caio, e aí tem Chino e Pedro Santiago também. Roberto e Caio, são dois caras que entraram aqui na Turbo, né? Lá no começo, inclusive, quando eu não estava aqui, esse é um papo para depois. Entraram aqui, eu nem lembro, Robert, você entrou como estagiário? Fala nesse mic aqui. Entrei quando a Turbo tinha 4 meses de idade, em 2022. Desde então, poxa, entrei aí como copy, depois virei PO de sites, aí fiquei tomando conta da parte de tecnologia como um todo, depois tomando conta de dos produtos de social media e de creators, e por fim estou aqui agora focado em growth interno da própria Turbo. Então eu cuido desde a parte de copy para anúncios, e-mails e tudo que tange ao crescimento da própria Turbo. Tem sido uma experiência bem bacana. Boa. Trabalho não falta, né, Robert? Trabalho certeza. Infinito. Caião, dá um contexto, cara, de como é que você entrou na Turbo, o que você faz hoje. Acho que é importante. Pega só esse mic aí. Acho que eu entrei 1 ou 2 semanas ali. Pega aí. Pra ficar bom. Antes do Roberto. Cara, muito porque eu conhecia, né, os meninos, o Rodrigo e o Musso, tinham uma breve experiência de tráfego pago, mas assim, praticamente zero. Dois engenheiros, né? Dois engenheiros. Formado em engenharia, já sabia, tava trabalhando numa terceirizada aqui do estado grande, mas pô, já estava insatisfeito. E aí decidi embarcar nessa aí junto com o Rodrigo, Vitor, Musso, Roberto. E achava que sabia alguma coisa na época, eu descobri que eu não sabia era nada. E aí foram, cara, acho que quase 3 anos aí de muito aprendizado. Também já passei por praticamente todas as áreas aqui dentro da Turbo, né? Desde vendas. Tocou Ventures. Toquei commerce, toquei squad com cliente pra caramba reclamando, que é difícil. Faz parte, né? E agora a gente tá formando essa equipe aqui para tocar a parte de growth interno, né? Porque, querendo ou não, a Turbo tem que ser o nosso maior cliente, né? A gente tem que fazer o que a gente faz pra gente e replicar para todos os clientes. E agora a gente tá aí com essa galera tocando esse projeto. Boa. Cara, e aí, ó como é que a mentalidade muda, né? Quando você tem 2 pessoas que estão dentro de um quadro societário, partnership, que
Muito importante, cara, crescimento individual aqui dentro, né? Então, Robert e Caio, nitidamente são pessoas que começaram aqui do zero e cresceram dentro da empresa. A gente falou já de partnership, né? Principalmente com o João ali, que estava ali, o Capita, que estava na outra reunião, mas, inclusive, grau de maturidade. Então, assim, olha o que o Caio trouxe aqui, cara, a insatisfação, né? O lance de estar trabalhando em outro local que não se sentia identificado. Então, aqui dentro, né, a gente quer pessoas que, cara, estejam nessa pegada pra gente ajudar a construir a coisa. E essa reunião aqui, né, e aí o Robert tem uma missão, primeiro, né, de, cara, olhar para o que está acontecendo e semanalmente a gente conduzir as nossas reuniões pautado em dados, né, então a gente olha muito para isso, as conduções das tarefas e dos responsáveis, então, cara, quem vai fazer o quê, né, e quais são as alavancas que a gente tem. E, por outro lado, o Caio tá ali olhando não só para o gerenciador, mas hoje a gente tá junto também, né, Caio, tocando lançamento, a gente tá fazendo outras coisas que estão pertinentes aqui à nossa área. Então, cara, semanalmente a gente tem que parar um tempo, analisar os números e pensar, cara, o que a gente pode fazer de diferente. Então, vocês vão acompanhar um pouco mais dessa rotina aqui hoje, né, e acompanhar um pouco mais do que a gente faz aqui no dia a dia de growth dentro da Turbo, e daí a gente vai tirar alguns aprendizados e insights aqui. Fechado? Aqui dentro da Turbo, o que a gente faz, né? A galera fica puta. Os melhores operadores vêm para cá, então a gente está montando o melhor time possível para tocar o nosso principal cliente, que é a Turbo, e a gente está fazendo isso daqui, né, para fazer de fato que a Turbo seja o maior cliente da Turbo. Então, hoje a gente tem um squad bem pequeno, então, né, contando comigo, a gente tem 5 pessoas aqui tocando a operação, mas, cara, a senioridade é um negócio muito importante, então, eventualmente, você está aí na sua empresa, só está focado em contratar gente júnior e tudo mais, isso é um negócio que pesa no dia a dia. Então, olhando para isso, cara, ter uma galera como essa aqui é muito mais fácil da gente conduzir dia a dia, muito mais fácil da gente construir resultado do que contratar um batalhão de pessoas, macaco com a metralhadora, né? Um ponto importante aqui, ó, que o Robert está comentando dessa análise que a gente faz aqui dentro da Turbo cara, primeiro, as métricas normais de marketing, né? Então, cara, CTR, CPM, hook rate, hold rate, blá blá blá, CPL, tudo isso é importante, mas dentro do nosso negócio, essa métrica aqui, ó, é a nossa North Star métrica, que é, cara, a gente olhar para CPMs, para custo por MQL especificamente. Esse criativo que o Robert está falando aqui agora, ele é um criativo que, cara, tá entregando o menor CPMQL que a gente já viu na vida. Então, assim, cara, quando a gente olha para fazer essa análise aqui do dia a dia, o que a gente tem que observar é que não adianta a gente só olhar para custo por lead. Olhando para custo por lead, beleza, estamos ali um pouco abaixo, 40% abaixo do que a gente orçou. Mas o grande lance para a gente olhar para isso daqui no dia a dia é quanto que eu estou pagando pelo cara qualificado para minha empresa? Quanto que eu estou pagando pela reunião? Cara, ali a gente está vendo que essa métrica aqui, baseado no nosso histórico, na nossa realidade e com os benchmarks que a gente faz, é que, cara, esse é um custo por reunião, ok, a gente aceita pagar por isso. Que é o que a gente todas as semanas bate aqui dentro da empresa. Então, quando a gente olha para um custo por reunião realizada abaixo, né, da média, a gente está olhando para, cara, como é que a gente entuba mais verba nisso, como é que a gente traz mais resultado a partir dali. Por quê? Daqui do nosso time aqui internamente agora falando, a gente tem que entregar reuniões para o time. E a conversão dessas reuniões tem a ver né, com o nosso time de vendas e assim por diante. O Robert está trazendo um negócio aqui que é super importante. Esse criativo que você cada um dos criativos, né? A gente vai, cara, ter um foco em plano de ação. Acabei de falar, só que aí o Vitor falou, pô, beleza, vamos colocar ele em abril. A gente viu que em abril ele melhorou. Mas não dispensa o fato de que a gente pode jogar um pouco mais de verba. Isso é o que ele está comentando. Que já está melhor ainda. Então eu acho que assim. Sobre o que a gente deve fazer. A gente define, bate aqui com a. Ó, um negócio que o Robert está fazendo ali e que eu quero comentar que, cara, cada um dos criativos que a gente analisa, a gente faz uma análise de métrica e depois a gente coloca um plano de ação. Então, o que é importante da gente olhar para isso e o que a gente pode tirar de insight aqui para você aplicar? Cara,
tudo que a gente olha aqui dentro da empresa, todos esses dados são analisados. A gente olha quais são as métricas relacionadas a essas análises. Então, o que eu olho? CPL, CTR, o que eu quero? E depois disso, o que eu vou fazer em detrimento disso? Então, isso é um negócio que a gente está amadurecendo agora. A gente não tinha até um tempo atrás. A realidade nua e crua é essa. E que a gente está aprendendo no caminho. Então, daqui a gente vai... Cara, esse daqui dá para copiar, esse daqui dá para fazer isso, esse daqui dá para fazer aquilo. Então, você que está começando a investir, né, para anúncio dentro da sua empresa, dentro da sua agência, olha para isso também. Uma vez por semana, cara, para a sua operação, olha para isso, pensa nos principais insights e vai aprimorando continuamente, sem fazer mudanças tão bruscas, que é o que a gente está aprendendo aqui também, tá? Então, isso é super importante. Pode ser que você já saiba disso, né? Pode ser que você já rode aí alguns milhões, igual a gente roda aqui, e já tenha, e se você tem mais insights, compartilha comigo, eu quero aprender. Mas se eu posso te dizer, a partir dessa visão empírica, é que isso daqui tem dado certo pra gente, tá? Então, isso daqui é muito importante pra você, e aí o formato que a gente faz aqui é, cara, joga essa porra toda no IMSCO, e aí vai mexendo em cada um desses dados aqui, e aí depois tira um print dessa tela aí. Bom, pra gente finalizar esse vídeo de hoje, que, cara, assim, até mesmo... Acho que foi um vídeo bem completo, mostrando um pouco mais do nosso dia a dia aqui. É claro, não dá para filmar o dia inteiro, ainda não estou tão acostumado a isso. Aos poucos vai destravando, vou trazendo mais conteúdo. Mas o grande lance primeiro, cara, a gente hoje teve reunião de abertura. Logo depois, vocês viram ali um pouquinho da Carol, onboarding e tudo mais. Agora, a gente falando um pouco mais de growth, né? Falando do Dash, a gente faz esse acompanhamento aqui de forma, né, semanal. Tem um touchpoint quinta-feira, então toda terça e quinta a gente tem essa reunião de growth. E o principal insight, né, fechando esse conteúdo, é que, cara, gestão importa muito, né? Então, a primeira coisa a gente tem que olhar para gestão de time, gestão de processos, gestão de tecnologia. Então, quais são as tecnologias que a gente tem que utilizar aqui no nosso dia a dia? E, cara, realidade nua e crua é sempre testando, sempre aprimorando. E o principal ponto que eu posso trazer para você é, cara, tenham pessoas como o Caio, tenham pessoas como o Roberto, tenham pessoas como o Santiago e Chino, porque essas são pessoas que alavancam o seu dia a dia. E, cara, nada melhor do que você dividir a sua agenda, o seu dia com pessoas agradáveis, pessoas que, cara, te auxiliam, te ajudam a crescer, que estão na mesma pegada que você. Fechado? Então, se você curtiu, cara, esse conteúdo, vou te convidar a se inscrever no canal, a comentar aqui, eu quero entender o que você achou desse dia a dia aqui junto com a gente na Turbo. E, se possível, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Então é isso. Forte abraço e tchau!